Celso, deixa eu trazer aqui essa questão de Copel. Aliás, já teve gente perguntando aqui no nosso chat o que está acontecendo com o Copel. O Copel está disparado aqui 24% para o papel. Aproveitando aí esse gancho que a gente está falando sobre o que o investidor realmente gosta, é uma coisa que parece que agrada muito os investidores, é questão de privatização. Isso acaba sendo favorável sempre quando a gente fala sobre isso para as companhias. E aí, no caso da Copel, nessa segunda-feira, né, o governo do Paraná, que é o principal controlador acionista da Copel, enviou um ofício para a estatal dizendo que tem a intenção, sim, né, de gestão de risco, transformar inclusive a empresa em companhia de capital disperso, inclusive o acionista controlador afirmando que deixaria então a empresa de ter aí um acionista controlador a partir disso, ou seja, trazendo à tona essa história da privatização da Copel, o que já era, claro, esperado desde, aliás, as eleições, né, no segundo turno e no primeiro turno ali no Paraná, a gente viu bastante isso ser repercutido, ou seja, privatização acaba sendo muito favorável. Queria a tua opinião em relação a essa situação de Copel e também sobre outras que a gente tem agora até um questionamento, né? Será que vai realmente continuar ou não? É o caso da Eletrobras, que muita gente vê questionando, agora com o novo governo eleito, será que vai ser revisto? Será que isso muda o cenário? O fato é, positivo a gente sempre vê, porque Copel hoje já responde novamente quando tem notícias aí de privatização, né? Ótimo, bom dia, Débora, excelente dia e semana para você também. Eu era analista, né, de elétricas e há 20 anos atrás, olha o tempo aí, estou entregando aqui minha idade, mas há 20 anos atrás eu era analista de elétricas. E eu escrevi, na época, um relatório sobre a Copel e que o governador era o Requião, né, que tentou lá a eleição e não conseguiu, ainda bem para os paranaenses. E lembro que ele, em um ano, ele não deu reajuste tarifário, que era de 4 e pouco, 5%. E aí isso ia para frente, para sempre. Ele não podia dar novamente o reajuste e retroceder. Então ele não deu aquele reajuste, que ele quis fazer uma medida populista. Isso gerou problema de investimentos. Ele tinha empresas que ele investia de telecom, uma coisa meio absurda na época. Eu falava assim, cara, essa empresa nunca vai dar certo se continuar dessa maneira, ou seja, sendo utilizada para base populista. O que eles anunciaram, né, é uma corporation, ou seja, ações em bolsa. Você tira esse peso do Estado, essa decisão majoritária. Excelente. Eu vejo isso acontecendo. O Estado de São Paulo com o Tarcísio, o próprio Zema já vem falando sobre isso, em Minas Gerais também. Ou seja, menor interferência do Estado. Você gera menos, né, possibilidade de cabide de emprego, utilizar para o populismo, não repassando preços, e aí você precisa reinvestir. Acho isso fantástico, ótimo. Há anos atrás a gente não podia falar de privatização, mudou-se até o nome para desestatização, para ver se ficava bonito. O Salim Matar foi o secretário de desestatização, né, do governo Bolsonaro, mas ele mesmo fala que o Congresso não deixava muita coisa, ele acabou saindo, mas acha esse tipo de medida muito bom. Falando sobre a Eletrobras, tem uma dificuldade em voltar isso. O Ciro falava sobre isso e também o presidente eleito Lula também fala sobre isso. Por quê? Porque nas decisões que afetam a companhia, o governo não pode votar. E aí seriam os acionistas, né? Eu, você, outros que são acionistas, fundos que votariam. E porque gera um conflito de interesse. Seria o quê? Eu quero reestatizar a companhia. Olha, não dá para reestatizar a companhia porque você precisa da votação desses acionistas, entre aspas, minoritários. E eles não vão querer de volta isso. Então, o próprio presidente da companhia, ele falou, o CEO falou, olha, não tem por que voltar, eu também não vejo isso. Aí já palestrando pelo Brasil afora, me perguntaram, mas aí poderia ter interferência do judiciário, STF. Eu falei, poxa, eu não enxergo isso acontecendo, isso é uma decisão de mercado. Então, acho muito difícil que na própria Eletrobras isso se volte atrás, isso possa acontecer. Então, em relação à Eletrobras, muito difícil. Em relação à Copel e outras empresas que estão no radar aí, tanto em São Paulo e Minas principalmente, isso é fantástico. E vale o destaque, né? O marco do saneamento falando sobre isso também. Eu vi que tinha ali, acho que o presidente do PSOL reclamando sobre que o governo colocou um orçamento baixo para saneamento. É óbvio que ele colocou baixo, porque você teve um marco de saneamento e está apresentando um crescimento extremamente interessante, tanto de investimentos e de melhora também. Então, a função do Estado, né, e a gente pode aqui, né, não vale a pena aqui a gente entrar nesse detalhe, saúde, segurança e educação. E aí não tem que ter empresa
porque gera esse efeito deficitário, esse problema todo e cabide de emprego que a gente já viu utilizando de marketing de manobra para o populismo, né? Isso é muito bom, esse tipo de notícia em relação à Copel.